como eu. Conversas de escritores com Susana Moreira Marques. Olá, este é um podcast da Fundação Lapa do Lobo. Eu sou a Susana Moreira Marques. Antes de começar estas entrevistas para o louco como eu, já sabia que não encontraria um método único de escrita. Sabia, é claro, que por mais que falasse com outros autores, não encontraria o segredo. Sabia que em cada conversa com cada escritor ou escritora apareceria um método diferente, uma outra regra, hábitos de trabalho completamente distintos. E um segredo nunca se revela. Mas e se a minha pergunta inicial estivesse errada? E se a pergunta a fazer não é como escreve? A que horas escreve? Usa muitas ou poucas notas? Sabe tudo o que vai contar antes de se sentar para escrever? Revê muito? Não revê nada? É à mão ou ao computador que escreve as melhores frases? Talvez todas estas perguntas sirvam de muito pouco. Talvez a pergunta que tenha que ser feita não tenha a ver com o momento em que as frases se concretizam, mas com tudo o que acontece antes disso. Como se levanta de manhã? Vai à janela ou não vai à janela? Está cheio de vontade de ver o mundo quando acorda? Ainda fica espantado? Ainda se indigna? Sorri sozinho na rua? Afinal, talvez o segredo, o único dominador comum, seja uma maneira de olhar que escapa a outros. Uma renovação na capacidade de andar pelo mundo como se não estivéssemos fartos de o conhecer. Gertrude Stein dizia que uma rosa é uma rosa é uma rosa, mas uma palavra nunca é uma palavra que é só uma palavra. Rita Taborda Duarte é a convidada do 9º episódio do Louco Como Eu. É mais conhecida pelos seus livros para a infância, mas é uma poeta com uma obra original que não segue nem escolas nem modas. Nasceu em 1973, em Lisboa. Estudou primeiro ciências e só depois letras. Deu aulas desde muito cedo e continua a ser professora, agora na Escola Superior de Comunicação Social. Em 2003, ganhou o prémio Branquinho da Fonseca com o seu primeiro livro infantil, A Verdadeira História de Alice. O seu primeiro livro de poesia, Poética Breve, saiu em 1998 na desaparecida editora independente Black Sun Editores. Seguiram-se 2 livros em 2006 e 2007, escritos com uma bolsa de criação literária do Ministério da Cultura. O seu mais recente livro de poesia chama-se As Orelhas de Karenin. Saiu pela editora Abismo no final de 2019, é acompanhado de desenhos de Pedro Proença. Nele fala-se de Ana Karenina, de Tolstói, e da maneira como ao mudar o olhar se muda uma história. Rita Taborda Duarte é filha do escritor Mário de Carvalho e irmã da romancista Ana Margarida de Carvalho. Continua a viver em Lisboa e foi da sua casa de Lisboa que falou comigo por Zoom. Rita, deixa-me só agradecer-te estares aqui neste podcast comigo hoje. Muito obrigada. Quem sugeriu que eu te entrevistasse foi o Paulo José Miranda e eu vou começar pela pergunta que ele deixou para fazer-te, porque eu acho que é uma pergunta muito gira. Vamos ver como é que tu desenrascas. Ele pergunta o que é que tu queres ser quando fores grande? Pois, eu devia, mas não sei o que é que, eu não sei se alguma vez vou ser grande, mas tem graça o Paulo fazer essa pergunta, e ao fazerem-me essa pergunta, porque eu vou muitas vezes às escolas falar dos meus livros infantis. E uma coisa que o miúdo uma vez me disse, que eu achei imensa graça e assumi isso como epíteto, perguntou-me assim: tu gostas de ser uma escritora infantil? E eu pensei, é exatamente isso que eu sou, uma escritora um bocado infantil. E um bocado infantil nos livros infantis e nos livros, se calhar também para adultos. Portanto, eu acho que não quero na verdade ser assim muito grande, quero
quero continuar a ter esse olhar inaugural que as crianças têm sobre as coisas e espantar com as coisas como só as crianças. Mas é uma pergunta difícil e má, essa do Paulo José Miranda, eu vou zangar-me com ele. Eu gosto muito do Paulo José Miranda, mas tenho graça ele fazer-me essa pergunta, porque de facto eu sou um bocadinho infantil, mas um dia hei de ser grande, um dia hei de ser grande. Tu achas que é preciso ter essa visão inaugural, como tu dizes, de espanto um pouco pelas coisas para escrever livros para crianças? Eu acho que é preciso, é essencial esse olhar de espanto sobre as coisas, esse olhar para as coisas como se fosse a primeira vez, tanto para escrever livros para crianças como para escrever poesia. O pensar nas palavras como se nunca as tivéssemos ouvido, não é? O olhar para qualquer coisa como se nunca as tivéssemos visto, como as crianças olham para as coisas. Eu lembro-me muito de uma história, aliás, aqui tenho um poema exatamente sobre isso, que é uma das memórias mais antigas que eu tenho, de olhar para o símbolo da cidade de Lisboa, da nau de São Vicente, de casa da minha avó, que era ali ao pé do mercado Forno de Tijolo, e eu via aquele alto relevo, não é? Ali no mercado, não é? Um edifício público, e nunca percebi aquilo como o símbolo de Lisboa, aquele era o gigante da casa da minha avó. O barco era a grande boca, depois havia assim uns cachos, uma espécie de, que eram os corvos, uma espécie de cabelos ridículos, depois os bicos faziam os olhos, e depois a gávea, que era um chapelinho ridículo para aquele gigante. Nem sequer era um gigante assustador. Era o gigante da casa da minha avó, e esse olhar inaugural, ver as coisas não já com as palavras a identificar-nos à partida, não é? Parece que nós estamos presos às palavras, parece que temos às vezes algumas palavras antes de ver as coisas, não é? É muito, muito interessante, não é? Uma criança vê uma mesa, mas pode ver um barco, vê uma arca e aquilo é outra coisa qualquer, uma casinha, etc. Ou como nós que olhamos para as nuvens e vemos desenhos, mas ter constantemente esse olhar de espanto, esse andar espantado de existir, é essencial para escrever livro para criança e para escrever poesia, não é? A poesia é um espanto pelas palavras, não deixar que aquelas palavras sejam as mesmas que encontramos no dicionário. Portanto, faz todo o sentido essa pergunta do Paulo José Miranda, mesmo provocadora. Acho que faz todo sentido para mim. Olha, e como é que se mantém esse espanto? É um Como tipo é que de rotina, de exercício? Como é que tu fazes isso na tua vida? Como é que encontras maneira de continuares a espantar-te? eu não é algo que eu procure, não é algo que eu procuro. Eu primeiro eu acho que até isso tem um nome científico, não sei qual é, que é de facto ser-se capaz. Por exemplo, eu olho para os florões do papel de parede e imediatamente vejo ali outra coisa qualquer. Eu olho para aqueles tetos trabalhados e vejo ali caras. Portanto, tenho naturalmente essa visão transfiguradora. E quando leio, mesmo quando leio romance, quando não leio poesia, prendo muito às palavras. Às vezes esqueço-me das palavras, dos seus sentidos e pego só nas suas sonoridades. Estou sempre à procura de sinónimos. Eu escrevo poesia à procura de sinónimos. Não é aquela palavra, não é outra, não é outra, não é outra, e às vezes o dicionário do computador não me serve e vou mesmo à procura do dicionário, é à procura de palavras que parece que nunca me servem, não é? Aquela ideia de que um sinónimo nunca é igual ao outro sinónimo. Agora, se há um esforço por manter este espanto, há uma maneira de ser, uma maneira de ler e uma maneira de ver, não sei. Por acaso eu ia Mas te perguntar se tu usavas um dicionário quando estás a escrever, porque há alguns poemas em que tu falas nisso, em que tu do falas no dicionário, dicionário. sim, Eu achei muito sim. interessante. É verdade, falo de dicionário de sentido metafórico, não é? Mas essa procura da palavra exata e esta ideia de que as palavras são tantas e que são poucas para dizer o mundo é muito importante. Há qualquer coisa esquizofrénica no nosso uso da língua, porque criamos imensas palavras, imensos sinónimos, tudo certíssimo para nomearmos o mundo, para falarmos o mundo, para construirmos o mundo, e estamos sempre constantemente, e a poesia é um caso disso, a subverter essas palavras e a torcê-las para que elas queiram dizer outras coisas completamente diferentes.
É absurdo este uso que nós fazemos da linguagem. Quando nós dizemos a uma criança que chega ao pé de nós, toda suja, dizer estás bonito, estás, não é? Usando uma ironia, isto é alguma coisa de louco que nós já achamos natural, não é? Assim como as metáforas mortas, as pernas da mesa, a asa da chávena, tudo isso que achamos natural, mas é quase uma esquizofrenia que nós temos com as palavras. Tantas que temos não nos bastam e nós as que temos ainda transformamos sempre noutra coisa qualquer. E a poesia é ao levar isso a um extremo, que é algo incrível, não é natural. Devemos usá-las para comunicar e não para esconder e transformar essa comunicação em algo quase corruptível, não é? Parece que nós estragamos as palavras, temos uma luta contra as palavras. E a poesia é um bocadinho isso. Eu falo muito de dicionários e uso muito o dicionário, mesmo que seja para os combater, não é? E às vezes uso palavras um bocadinho ao lado daquilo que elas significam também, porque me dá jeito aquele som, me dá jeito de subvertê-las, não é? Claro que não chega àquele máximo daqueles poemas do Jorge de Sena, não é? Só com palavras inventadas, mas que têm sentidos precisos. Mas isso é muito interessante, criarmos palavras não para comunicar, mas para descomunicar qualquer coisa a partir. Não sei se isso está a fazer sentido ou não. Não, faz todo sentido. Fala um bocadinho mais do teu processo de escrita dos poemas, agora que estás a falar do poema e estavas a falar desta ideia de estar à procura da palavra certa. Demora muito tempo para ti um poema? Ficas muito tempo à procura dessas palavras certas? Ficas a burilar nele ou é um processo relativamente rápido? Não, quer dizer, eu normalmente começo os poemas por bocados de versos. São pelos fins que normalmente me surgem de ideias de outros livros, de outros poemas que ficam ali a remoer. Muitas vezes escrevo à noite e quando consigo escrever à noite, acordo no dia seguinte com uma certa ansiedade para ver como é que o poema ficou, ver se gosto ou não. Nunca fica igual depois, nunca. Depois mudo sempre muita coisa, tiro versos, mudo de sítio, trabalho muito, ou seja, posso escrevê-lo até num instante, mas depois trabalho muito, tiro versos, mostro muito às pessoas para que me batam, acho que os poemas é preciso que se malhe um bocadinho neles para que se leia com outro olhar e quando são publicados já estão muito, 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 muito transformados, cortados, com epígrafes, trabalhados, depois trabalhados em seu no seu conjunto, mas tenho muito essa ansiedade de ver como é que o poema ficou na manhã seguinte, como é que o poema ficou na noite anterior, uma espécie de medo. E já me tem acontecido depois mudar, depois de serem publicados, se eu tivesse agora de publicar outra vez para as segundas edições, mudá-los e transfigurá-los, etc. Portanto, eles nunca estão inteiramente acabados. Não, se eu gostar mais de outra palavra ou se não gostar daquela, mudo, troco. Os poemas também servem para isso. Aliás, eu considero um bocadinho a poesia como uma constante metamorfose. Aliás, este livro, As Orelhas de Karenin, é um bocadinho isso, não é? De metamorfose, de mudança. Mudança das coisas que leio, mudança das experiências que tenho também. E tudo vai seguindo em metamorfose completa. E a poesia é isso, é a metamorfose das palavras, sem nós darmos por isso. Neste livro, As Orelhas de Karenine, que é o teu livro de poesia mais recente, né, que saiu no final de 2019, tu tens uma coisa muito interessante que é, isto está dividido assim por secções, não é? Posso chamar assim? Sim. E no final de cada secção tens uma espécie de resumos Sim. dos poemas, que isto são o quê? São as tais frases por onde tu começaste ou são as coisas que restaram ou é mesmo um resumo? Este livro é um livro muito pensado em termos de construção. Eu vou escrevendo o poema, não é? E depois construiu. Muitos destes resumos começaram por ser epígrafes. Muitos destes resumos foram pontos de partida, mas também muitos destes resumos, alguns destes resumos, foram procurados como resumo do poema. Qual é que é a ideia? Há aqui uma ideia teórica, eu gosto também muito de pensar, é a parte de professora e de crítica, não gosto de chamar crítica, mas de leitora de livros, de pensar nisto da poesia e da teoria da poesia, não é? A poesia ou um poema é algo diferente dentro daquele grande bolo da literatura. É feito com palavras à mesma como o romance.
mas está tão longe de um romance e se calhar mais próximo do modo como nós visualizamos um quadro, do modo como nós ouvimos uma música, não é? A narrativa faz parte dos nossos modos naturais de encarar, de pensar o mundo à nossa volta. Nós pensamos de uma forma narrativa. As histórias fazem parte da nossa normalidade, da nossa naturalidade. Nós pensamos, organizamos de uma forma narrativa. A poesia é feita à mesma com palavras, mas subvertendo essa lógica temporal. Nós pomos tudo no mesmo bolo da literatura, mas se calhar está mais próximo de outras artes. Vou só dar um exemplo, que é um exemplo em que penso muito. Quando nós queremos fazer um resumo de um romance ou de um filme, de uma narrativa, fazemos facilmente. Mas quando queremos fazer um resumo de um poema, não é? Imagina, não conhecemos o título, não conhecemos o autor, o que é que nós fazemos? Dizemos, aquele que começa, alma minha, gentil que te partiste. Já sei qual é. É exatamente dessa maneira que nós fazemos o resumo, ou damos a entender a alguém uma música de cujo título não nos lembramos e cujo autor não nos lembramos, trauteamos. É impossível resumir um poema. E também não é muito possível resumir um quadro, é uma percepção que se tem. Não é? Nós não fazemos o resumo, fazemos a narrativa, temos uma percepção completa, não fazemos uma leitura, é como se fosse um ponto de luz que se acende e apaga, não é aquela linha temporal. E isto é uma brincadeira com isto, e que tem a ver com essa metamorfose. Estes resumos são resumos que têm desenhos, não é? Do Pedro Proença, que também funciona um pouco como resumo, não é? Portanto, pode ser aquele poema, pode ser aquele desenho, ou aquilo pode ser um resumo, portanto, o poema pode ser transformado sempre noutra coisa. E depois, levando isto ao extremo, e ninguém repara, nem tem de reparar, foi um processo meu, no último poema, que se chama exatamente Resumindo, apesar de ser o poema mais longo do livro, não é? Que tem 3 ou 4 páginas, nesse poema há um verso de cada um dos poemas anteriores, mesmo daqueles poemas que eu tirei porque já não gostava deles, mas que acabaram por estar no poema final. Depois acabei por tirar alguns poemas, mas continuaram a estar alguns versos, e esses versos já têm outro sentido, outros significados, outras coisas. Portanto, é uma brincadeira uma brincadeira não, um refletir sobre isso do que é resumir os poemas. A poesia é uma metamorfose completa, metamorfose das palavras, metamorfose também daquilo que nós já lemos, não é? Metamorfose das experiências que estivemos. E o resumo é a explicitação disso tudo. Podiam ser epígrafes, não é? Se calhar no próximo livro vão ser notas de rodapé. Pode ser aquilo, ou pode ser dito de outra maneira, ou pode ser dito de outra maneira, ou de outra maneira. Nunca é um resumo, porque é sempre uma outra coisa. E é um pouco a ideia da estrutura deste livro. Esse poema que tu agora referiste, o tal Resumindo, que é o maior poema do livro, é aquele também onde tu vais mais buscar a figura da Ana Karenina. Sim. Queres contar como é que a figura da Ana Karenina começou aqui, que ficou assim um bocadinho tutelar deste livro, que tem como epígrafe uma situação do Ana Karenina em que ela olha para o marido, não é? E questiona-se sobre as orelhas dele. Posso ler essa citação porque isso começou por um ensaio que eu li do Peter Mandelson, que é muito interessante porque é um ensaio visual. É um ensaio sobre a literatura, mas também com muitas imagens. E em que ele se pergunta que ao contrário do que nós pensamos, as descrições físicas nos livros não são tão nítidas como nós julgamos. Nós ficamos com a sensação de que conhecemos perfeitamente as personagens. E a certa altura ele diz, sim, então como é que é o nariz da Ana Karenina? E as pessoas dizem, bem, o nariz não sei. Então como é que é imaginava? Sem nariz e sem queixo? E de facto, uma pessoa parece que conhece aquela pessoa, mas há muitas poucas indicações físicas. E chama a atenção para uma... Aliás, eu fui reler a Ana Karenina, que já tinha lido em miúda, e não era a mesma coisa, não é? E este livro começa como... Posso ler a citação? É a citação da Ana Karenina. Em Petersburgo, assim que o comboio parou e ela, Ana Karenina, desceu, o primeiro rosto que chamou a sua atenção foi o do marido. Meu Deus, porque tem ele as orelhas assim? Pensou ela, a olhar a sua figura fria e imponente,
em especial as cartilagens das orelhas que agora deixavam pasmada e que sustentavam as abas do chapéu redondo. Esta descrição é uma coisa incrível, porque é que ele tem as orelhas assim? Assim é um deítico. Nós não estamos a ver o Karenin, não sabemos o que é que significa assim, não é? E isto não nos diz nada, e Peter Mandelson faz disso, isto não nos diz nada sobre as orelhas do Karenin. As orelhas do Karenin interessam-nos muito pouco, mas diz-nos imenso sobre os sentimentos da Ana Karenina, não é? O olhar para algo, esta capacidade da literatura nos ludibriar, não é? Parecer que está a falar das orelhas e dizer um assim, quando nós não estamos a ver nada, é algo incrível que a literatura faz e que nós conseguimos fazer com as palavras, não é? E esse foi o ponto de partida um pouco deste livro, depois é a figura titular deste sofrimento da Ana Karenina, e vou repescar um verso de cada poema desta mulher, não é? Todas as famílias destas todas as famílias que são infelizes à sua maneira e todas as mulheres, se calhar, que também são infelizes à sua maneira, e todas temos um pouco uma Ana Karenina, se calhar, aqui desde tempos ancestrais dentro de nós, não é? Como é que foi para ti releres a Ana Karenina assim, mais velha, não é? Não teve, eu fui reler, ainda por cima por causa do Peter Mandelson, portanto já a ter em conta, quando li a Ana Karenina em miúda, interessou-me a história de amor, e não senti, porque quando se tem 17, 18, 19 anos, não senti uma empatia tremenda. Aliás, aqueles amores não nos dizem a mesma coisa, não senti uma empatia tremenda pela Ana Karenina na altura. Não é um grande livro, etc., mas uma grande história. Mas eu agora fui ler a Ana Karenina pegando nestes pormenores, neste modo de olhar, de repente perceber que ela se calhar nunca amou o marido, mas já não o vê da mesma maneira, em que uma pessoa olha para as coisas e de repente já não vê a mesma coisa, não é? Fiquei sempre com esta imagem, não é? Quando é que eu vou descobrir nas pessoas à minha volta as suas orelhas assim que nunca tinha visto antes? E a poesia é um bocadinho isto, não é? Ver assim qualquer coisa que nunca se tinha visto antes e que não sabia antes. Portanto, achei um bom título depois para este, porque impressionou-me o livro, impressionou-me depois o romance, depois de o ter lido, e impressionou-me imenso este deítico. Isto é a grande capacidade da literatura, dizer um assim, e neste assim estarmos a dizer imenso quando é uma palavra completamente vazia na ausência do objeto que se está a identificar, e como diz tanto sobre aquela personagem da Ana Karenina. Também tens uma secção de alguns poemas, todos sobre mãe, chamam-se Mãe, Sim. que é interessante porque são sobre mãe, mas também são sobre a maternidade dos próprios poemas, não é? Acho que também é um bocadinho Claro. sobre a autoria. Começaste isto também nesta ideia ainda de Ana Karenina, que é uma personagem trágica e de uma grande paixão, não é? Mas é uma mãe, isso muda tudo, não é? Mas estes poemas nasceram, é muito difícil uma pessoa saber de onde é que nasce, não é? Mas às vezes é possível, qual é aquele primeiro indício de onde nasce um poema? Alguns sei, há alguns poemas que eu sei que nasceram da Pizarnik, de uns versos que li, mesmo depois pareça que não tenha nada a ver, e estes versos, estes poemas da mãe, primeiro tem a ver com alguns desenhos do Pedro Proença que estão aqui, foram feitos a pensar nesses desenhos que eu estava a ver nesse momento, mas principalmente com aqueles versos do Herberto Helder, filhos não me são nada, carne da minha carne, os versos, não sei se estou a citar bem de cor, mas os versos que escrevi contra tudo e contra todos. E isso impressiona, isso é um murro no estômago, é um poema belíssimo, é um murro no estômago, e é uma resposta também a isso, mais do que a Ana Karenina, não é, que vai estando presente, não é? Mas é uma resposta a esses versos de Alberto Helder, aliás, que aparece aí como resumo
destes poemas. Lá no meio aparece o resumo, versos não, acho eu. Sim, filhos não me são nada, exatamente no meio 1, aparece não como resumo, mas como errata. Filhos não me são nada, carne da tua carne, os poemas que escreveste contra tudo. E este primeiro poema, meio 1, se quiseres posso lê-lo, não sei se faz sentido. Lê, eu gostava de ouvir a ler, sim. Que é: nunca assumo a maternidade dos versos, nem daqueles que me caem enjeitados dos poemas. A esses, largos ainda em sangue, cortada em vide, a golpe de faca. Palavras não me são nada, só sobras. Deixo-as à beira da estrada em badume puro, sem remorso, como se são, pele de lâmina, endurecida e seca, merecendo ao sol. E eu, cobra, largando os desperdícios do corpo e lambendo as feridas para aguçar o sal na carne. Só o meu sangue é realmente sangue do meu sangue. Poemas não me são filhos. Eu renuncio ao verso ainda mal parido, sem o saber se morto ou vivo, e nunca me lembrei sequer de me voltar para trás para lhe deitar um olhar na despedida. E é uma espécie de resposta. O outro não é um resumo, é uma errata. Não é? No meio dos resumos é uma errata a esses versos que eu acho brilhantes e que adoro de Herbert Welder, mas é um combate em que sai a perder, obviamente, mas eu tenho às vezes a sensação que alguns poemas, alguns versos, algumas palavras ficam a ocupar tanto a minha cabeça que depois, a certa altura, têm de sair também numa metamorfose qualquer, e é um pouco isso. Também há na tua obra, pelo menos parece-me, uma série de imagens e de respostas, se calhar, que têm a ver com a maneira como as mulheres aparecem na literatura ou como podem aparecer. Há um poema do teu livro antes deste, chamado Rupturas e Ligamentos, Sim. que se chama Sobram as mãos do corpo, e começa sobram as mãos do corpo e sem onde as pousar, invejo os bolsos dos homens. E depois tu continuas, vindo vestido hoje e como as mãos não me cabem no vestido, balouçam nuas patéticas junto ao corpo. E eu sinto muito que tu trazes esta imagem, não é? Que é uma imagem da mulher que é muito diferente da imagem que se calhar aparecem nos poemas dos homens. Não sei se isto é uma coisa consciente para ti, ou se também vem de uma certa resposta à figura do poeta também, não é, em si? Isto da condição feminina e do feminismo é uma coisa que nos é natural e que nos é óbvia, não é? Terêncio, acho que era Terêncio, não é? Que dizia aquela frase: eu sou humano, nada do que é humano me é estranho. Eu sou mulher, nada do que é mulher me é estranho. E a história recente a história da mulher como mulher com algum ainda pouco poder é muito recente, não é? A minha mãe não teve licença de maternidade quando eu nasci, não era coisa que fizesse sentido, não é? A questão da igualdade e a questão da igualdade de géneros não é só uma questão política de pormos e que vamos conseguindo a igualdade salarial, que não há ainda, mas não são essas pequenas conquistas, é toda uma história que se arrasta connosco e que eu ainda sinto e que ainda tenho. De facto, esse de não ter a opção de pousar as mãos, há uma certa insegurança das mulheres na rua, e quem tem filhas, quem é mulher, sabe disso. Não é a mesma coisa uma mulher andar à noite sozinha na rua do que um homem andar sozinho na rua. Não é? Por muito estranho que nos pareça, por muito que queiramos dizer que não, não é. O poder-se usar calças é uma coisa ainda muito recente, que parece absurda, que para os miúdos de agora é absurdo, mas é uma coisa ainda muito recente. Os bolsos dos homens, esconder a mão como uma forma de poder, não é? É algo que aí mostra a fragilidade de uma mulher, mas também esse confronto que quer de alguma maneira impor aí, e de facto as mãos, onde pôr as mãos. Isso tem muito a ver também com a parte cinematográfica também, não é? Às vezes o grande problema dos atores é que às vezes aparecem a fumar ou aparecem, é onde colocar
as mãos, não é? E esse caminhar, ser só observado, sem saber onde pôr as mãos, às vezes pode ser algo difícil, não é? Não sei se fez algum sentido isto Sim, que sim, que estou a dizer. completamente. E eu acho até curioso, pegando na Ana Karenina, eu senti ao ler a Ana Karenina, isto até pode ser um bocado uma blasfémia quase, o Tolstói, mas eu sentia muitas coisas que aquela personagem da Ana Karenina, se fosse escrita por uma mulher, seria bastante diferente. Claro, E isso claro. há em muitas coisas, e sobretudo eu acho que o que tu dizias, não é? A partir de certa altura, quando uma pessoa é mãe, já teve uma experiência de vida enquanto mulher, não é? Acho que isso é ainda mais evidente, não é? Que há ali muitos pequenos detalhes que eventualmente escritos por uma mulher seria completamente diferente, e às vezes eu sou uma grande fã da George Eliot, Sim. e sinto isso na George Eliot, que as mulheres da George Eliot para mim são muito mais realistas. E Não isso é estão vistas interessante. sobre o olhar masculino, é evidente, não é? E a verdade é que nos poemas, não é? As mulheres dos poemas são as musas, não é? São os objetos de paixão, não é? É assim que as mulheres foram aparecendo na poesia, não é? Claro, claro. Não aqui, não nos meus, não é? Mas há uma fragilidade aqui que se quer. Não é uma fragilidade, não é? Há um poema que eu digo em que subverto o jogo de xadrez, não é? Eu falo muito do jogo de xadrez, aliás, que é um jogo que jogo mal, mas gosto muito de xadrez. E há um poema, penso que é nas Horas de Karenin, em que fala da mulher como o rei branco em casa preta, com 6 casas armadilhadas em seu redor, e aos homens pelos todos rainhas, não é? E há um bocadinho esse estar preso e subverte o rei e a rainha, e de facto no jogo de xadrez a rainha é que tem o poder todo, mas aí digo, Deus legou os xadrez aos homens, mas a nós fez-nos todas reis pretos em Casa Branca. Eu acho que não são mulheres frágeis, mas muito menos mulheres submissas e mulheres musas aqui, não. E tens uma grande ironia também quando Acho que sim, faz isso, acho que isso é sim, acho que uso muita ironia e não são poemas panfletários desse ponto de vista, do ponto de vista feminista, mas não, de facto, eu estou de um lado feminino, quer dizer, sou mãe, sou professora, tenho uma vida, tenho leituras, tenho experiências, não é? E isto aparece tudo como um bolo nos livros. Rita, tu és filha do Mário de Carvalho. Mário de Carvalho foi o segundo convidado deste podcast, curiosamente. E imagino que ele tenha tido bastante influência no facto de tu teres tornado escritora, mas queria que tu me falasses um bocadinho da tua mãe. As Orelhas de Karenin estão dedicadas à tua mãe, um livro dedicado à tua mãe. Sim. E que influência é que ela teve no teu trabalho de escritor? Ou na tua vida da escrita? A minha mãe, vamos lá ver, a minha família é uma família matriarcal, não é? Agora a minha mãe está doente, etc., mas é uma família matriarcal. As decisões importantes, a minha mãe trabalhava imenso, não é? Era advogada numa auditoria jurídica e trabalhava imenso e tratava de tudo, de nós, de mim, da minha irmã, de negócios que fosse preciso tratar, de tudo isso. Portanto, teve uma importância imensa também nesta noção de poder que uma mulher tem em fazer as coisas por si sozinha. Claro que o meu pai tem uma influência enorme, mas eu não sei se estou a ser injusta, mas para pedir qualquer coisa, perguntar se posso ir aqui, se posso ir acolá, era a minha mãe que perguntava e depois não era que o meu pai fosse informado, mas depois é que discutia com o meu pai. Sim, tive uma ligação muito próxima, o meu pai obviamente também, mas a minha mãe era a minha primeira confidente, não é? Mas era nitidamente uma sociedade, uma família matriarcal, tudo vivia em volta da minha mãe, que fazia a ponte de tudo, além de trabalhar imenso e de ir buscar netos à escola e levar netos para o trabalho, quando podia, quando não estava doente,
ainda. Portanto, eu quis, de facto, mesmo dedicar o livro. Este livro tinha de ser dedicado a uma mulher e à minha mãe, obviamente. Ontem a Luísa Ducla Soares perguntava, também a propósito do meu pai ser escritor, se o meu pai me contava histórias. Claro que o meu pai me contava histórias, mas a minha mãe era quem contava a história também à noite. O meu pai contava muito algumas histórias específicas e induzia a ler muitos livros, mas também o contar a história à noite, às vezes o comprar determinados livros, era a minha mãe. Descobri sempre brinquedos. Nós tínhamos muito, escolhidos por minha mãe, por meu pai, eu e minha irmã, brinquedos de rapazes, considerados brinquedos de rapazes. Eu tinha o meu pai ofereceu-me um mecano, por exemplo, a minha irmã tinha uma pista de carrinhos, também tinha uns bebés, isso tudo, tudo isso. A minha mãe comprava assim os brinquedos que ia descobrir assim nas lojas mais estranhas, por exemplo, uns minis bilhares de futebol que eu tinha e isso era interessante, o modo como iam construindo a nossa educação, não é? Sem espartilhar o que era de meninas e o que era de meninos. E era a minha mãe muito que tinha essa função. Olha, começámos pela pergunta que o Paulo José Miranda tinha deixado para ti, que era o que é que tu queres ser quando fores grande? Mas quando tu eras pequena e ainda não sabias que não querias ser grande, o que é que tu querias ser quando fosses grande? Eu queria ser cientista. Aliás, eu fui para letras depois de ter passado 2 anos a chumbar tremendamente a engenharia agronómica. Que se calhar também tinha a ver com esta veia poética, de que achava que a engenharia agronómica e o ISE, essa parte florestal, essa parte bucólica, tinha a ver comigo, mas esqueci-me da parte de engenharia. E quando me confrontei com aulas de engenharia, que eram iguais para todos, as químicas e as físicas e as matemáticas e as informáticas, e colegas que não liam um livro, apesar de estarmos num sítio maravilhoso, eu fazia-me passear pela Tapada no ISA e de namorar na Tapada, da ajuda, eu queria ser cientista e toda a minha formação foi de ciências. Eu achava que ler, e isso é curioso, eu achava que ler e a literatura era algo à parte da própria escola. Eu não tinha notas excepcionais a português, não gostava especialmente da disciplina de português. Gostava de ler, gostava de escrever, comecei a tentar escrever para o DN jovem muito, muito novinha, mas achava que isso não tinha nada a ver com o percurso académico. As aulas eram uma coisa, o português da escola era uma coisa, a literatura e a leitura era outra coisa. Outra coisa lá de casa, não é? E os meus pais estranharam muito, porque eu era a única que estava a seguir uma área de ciências, não é? Fui logo para a quimicotecnia, no 10º ano, químicas, matemáticas, etc. Depois cheguei à engenharia agronómica e não consegui, só consegui passear pela Tapada e que não tinha nada a ver comigo, e depois é que fui para letras e aí foi um descanso. Estar a ler um livro e saber que estou a estudar ao mesmo tempo, para mim foi assim uma alegria, uma lefada de ar fresco. Lembro-me de estar numas férias da Páscoa no Algarve a ler a Amante do Tenente Francês, que era obrigatório ler, e eu pensei, eu estou a estudar, isto é maravilhoso. Eu estou a pegar no meu livro, mas não tenho de sentir culpada porque eu estou a estudar. E isso foi muito bom. Mas eu passei 1 ano e meio a chumbar em agronomia. Não a fazer agronomia, mas ainda fiz algumas cadeiras. Depois parei, a meio do 2º ano, fui estudar latim, sozinha com uma explicadora, fui estudar literatura sozinha e fiz os exames, que correram lindamente, e entrei em letras. O teu primeiro livro de poesia chama-se Poética Breve e é de 1998. Como é que tu fizeste este teu primeiro livro? Esse primeiro livro surgiu, tem poemas desde muito nova. Alguns ainda gosto bastante deles, outros ainda não sei, se calhar depois quando fizer uma edição, se calhar ainda os vou modificar, não sei. Mas esse primeiro livro eu fui aluna do Fernando Guerreiro, que é um poeta que eu admiro imenso e que em certo dia nós fazíamos várias atividades em letras,
leituras de poesia, fazia parte da Ópio, da Associação de Estudantes, e fazíamos muitas atividades, exposições com artes plásticas e literatura. E o Fernando Guerreiro uma vez disse-me, eu li os seus poemas, não disse que tinha gostado ou não gostado, disse, ouvi os seus poemas com atenção, uma coisa assim. E eu um dia, já não era aluna dele, passado 2 anos ou 3, enchi-me de coragem e perguntei ao Fernando Guerreiro se os queria ler. Já não era aluna dele, já tinham passado 2 anos. E o Fernando Guerreiro disse, sim, eu vou ler, mas não li nenhuma ao que eu disser. E eu fiquei, pronto, cheia de medo, e ele leu, gostou, fez-me uma edição logo, uma série de interpretações e tal, como é que devia ser, e convidou-me a fazer o livro na Black Sun, que foi assim, uma alegria enorme para mim. Ainda nem tinha acabado o curso, depois quando ele saiu, sim, já tinha 25 anos, os livros demoram um bocadinho a sair, mas foi assim que surgiu este primeiro livro de que tenho muito orgulho porque foi feito pelo Fernando Guerreiro, pela Black Sun, que é uma editora incrível, e foi assim que surgiu. O Fernando Guerreiro, que eu adoro como poeta, como autor, como ensaísta, mas que me deu a pior nota que eu tive no meu curso. É verdade. Portanto, não foi por aí, não foi por eu ser a sua melhor aluna. A pior nota não foi uma nota nada de especial, foi um 13, mas foi mesmo porque gostou dos poemas, não é? Por eu ser a sua grande aluna, que também tem a sua vantagem. E é um poeta que eu admiro imenso, uma pessoa que admiro, de quem gosto imenso e quem devo, de facto, este primeiro livro e ter apostado nestes primeiros poemas e ter lido com toda a atenção. Tenho assim um carinho muito especial por ele mesmo. E tu depois mantiveste sempre uma regularidade a escrever poesia ou tiveste assim períodos longos sem escrever poesia? Fui mantendo. Eu depois recebi uma bolsa de criação literária quando estava a dar aulas no Porto, na universidade, como assistente estagiária, com a minha filha já pequenina em Lisboa, que gostava-me imenso, e concorri a uma bolsa de criação literária. No primeiro ano não ganhei, no segundo ganhei e fiz 2 livros, experiências descritivas e depois A Estranha Casa do Outro, que foram feitos com essa bolsa de criação literária. Desisti do meu emprego, era aquela altura em que uma pessoa ainda é nova, pode desistir do emprego para ganhar uma bolsa e depois logo se vê, não é? E fiz isso, desisti do lugar de assistente estagiária na Universidade do Porto para estar um ano a escrever um livro. Escrevi 2 e fui sempre escrevendo. Eu não escrevo muito, eu escrevo pouco porque demoro muito. Eu sou lenta a ler, sou lenta a escrever. Gosto de ler com calma, depois de reler, de sublinhar, esqueço muito, depois tenho de ler outra vez. E a escrever também sou lenta, eu vou sempre escrevendo, mas também não tenho muita urgência de publicar. Muitas vezes publico quase tudo o que tenho, alguns poemas tiro, mas porque também eu não escrevo muito, mas vou sempre escrevendo, e também escrevo outras coisas, contos, e vou escrevendo os livros infantis, vou alternando. Também gosto muito de escrever para crianças, dá-me assim um gozo e uma liberdade também muito, muito especial. Tu há bocado dizias que tens algumas pessoas a que dás a ler que é para te verem, não é? Criticar e teres essa leitura de fora. Quem é que são esses leitores em que confias? Olha, uma das pessoas em quem ultimamente dou os poemas a ler é o Paulo José Miranda, que me faz um trabalho incrível. Ele diz qualquer coisa que é vou fazer o trabalho de faxineiro, e tem uma capacidade, e eu faço a mesma coisa também com ele. Também às vezes dou à Inês Fonseca Santos, ao meu editor João Paulo Cotrim, a uma amiga minha que é editora, a Susana Ramos, e aquilo que eu peço é que me batam nos textos. Há uma coisa que não vale a pena darem palmadinhas nas costas, estão muito bons, gosto muito deles, não é? Aliás, porque eu sempre fui habituada à crítica, não é? Porque eu dava, antes de toda a gente, dava os textos a ler ao meu pai, claro, não é? E o meu pai sempre teve um sentido crítico muito grande. Tudo estava mal.
esta palavra, esta não sei o quê, o que isso quer dizer? Quando o meu pai dizia não está mal, era um elogio brutal. Portanto, eu estou muito habituada à crítica e gosto que critiquem, depois aceito ou não aceito. Às vezes defendo os textos, às vezes acho que não vale a pena defendê-los e fico a pensar nisso, depois decisões. Mas é muito bom ver com os olhos dos outros. Os nossos olhos nunca são os mesmos. Por isso também aquela ansiedade de que falava logo no início, de ler o poema no dia seguinte, deixar passar o tempo e ver como é que... Já, às vezes escrevo madrugada adentro e já está tudo meio toldado, não é? Porque quando a casa está em silêncio, portanto... Mas depois ver como é que aquilo está e como é que se sente aquilo pela primeira vez. E faço muito isso. Às vezes peço só ao meu pai, mas o meu pai de poesia não lhe interessa tanto, de facto. A ficção é a área dele. Rita, queres-me dizer quem é que é a pessoa que eu vou entrevistar no próximo episódio? Eu já sei quem é, mas se puderes dizer a quem nos está a ouvir e explicares-me também porque é que decidiste passar-lhe a bola. Decidi a Inês Fonseca Santos por várias razões. Primeiro, porque é uma poeta de que gosto muito, com cuja poesia também me identifico muito. Acho que há ali uns diálogos, aliás, sem saber bem como e porquê, uma das citações dela aparece também nas minhas orelhas de Karenine. É uma pessoa de quem eu gosto muito, às vezes, e é uma leitora de quem eu gosto muito também. E saber conjugar estas três coisas, ser uma boa poeta, uma ótima pessoa e uma ótima leitora, é algo difícil. Achei que era muito interessante para falar contigo aqui. Eu não consigo fazer uma pergunta tão divertida como essa do Paulo, do Paulo José Miranda, que ele tem sempre, é engraçado que ele tem sempre assim a estar paternal quase comigo. E eu fiz para ela, pensei numa pergunta um bocadinho mais séria, que também tem muito a ver com a maneira como eu escrevo e como eu faço, que é essa capacidade de ela escrever livros com poemas avulsos, não é? Mas depois que tem uma unidade narrativa. E também no último livro dela, que no fundo são livros, que é Os Grandes Animais, que é feito de poemas que foram espalhados em algum tempo, como é que ela pensou, como é que ela conseguiu construir aquilo, de forma a que pareça também um livro absolutamente coeso, feito assumidamente com poemas de vários sítios. Tenho pena de não ter uma pergunta tão divertida como a do Paulo. Podia Não, mas acho perguntar-lhe ótimo. só como é que escreves tão bem? mas eu acho que isto é uma capacidade incrível, porque ela tem poemas, o livro As Coisas, por exemplo, A Habitação de Jonas, por exemplo, tem cada poema individual, mas constituem uma narrativa como livros mesmo de poesia. E neste Grandes Animais temos a mesma sensação com poemas avulsos. E era interessante ela falar um bocadinho sobre isso e da citação de Camus também, que dá unidade a isso tudo. Está bem, vou-lhe perguntar. Segurar a pergunta. Provavelmente era uma pergunta que eu também faria. Acho que sim, acho que tens razão. Rita, antes de nos despedirmos, gostava muito de te ouvir ler mais um poema. Está bem. Posso ler de qualquer um, não é? Sim, à tua escolha. Vou ler um de rupturas e ligamentos, que se chama Quando Muito é um Cachimbo. A palavra nunca é uma palavra. Quando muito é um cachimbo por onde nós nos vamos respirando. Um ar tão viciado de ternura não pode fazer bem ao coração. Talvez seja de usar um dicionário, tirá-lo da estante, pousá-lo entre as pernas, sobre as dobras do lençol e adiar o meu corpo do teu corpo. É difícil ler estando na cama. As páginas confundem-se na brancura amarrotada, os cabelos desalinham entre letras, outras curvas.
mas tentemos soletrar a palavra que faríamos. Nada existe sem a palavra que o diga. E a pena que seria se o teu corpo dividido no meu corpo assim deixasse de ser corpo nesta cama. As palavras não dizem quantos somos, e a palavra que nunca segredaste ao meu ouvido é aquela que soletras no meu corpo. Abres um dicionário entre as minhas coxas, mas não lês amor. Amor é um eufemismo carente e macilento, pronúncia untuosa, adoçando a língua, e sexo, uma figura de estilo sem nexo, muito mal medida. Tu não me vais tomar a parte pelo todo, e eu quero-te o corpo todo por inteiro. Tantas outras palavras nos aconchegam os lençóis e protegem da manhã que chega fria. Por exemplo, a maçã verde roída até ao osso, ou a fúria da semente da romã. Uva madura desfazendo-se quase em mosto, rosa escura e um espinho a defolhá-la. Um búzio enrolado numa concha e um lago chorando lá por dentro. Ou talvez cachimbo. A palavra, se não é uma palavra, quando muito, é um cachimbo. Um corpo em breve combustão e logo se apartando em fumo e cinza. E no quarto, entranhado na fibra dos lençóis, o cheiro forte e acre de uma palavra ardida. Muito bonito, Rita. Obrigada, Obrigada. muito obrigada. Muito obrigada. Um bocadinho. Obrigada eu pelo convite. Obrigada também a quem nos esteve a ouvir. Este podcast é possível graças à colaboração e edição do Rui Fonte. Obrigada a Joana Gama pela interpretação de Eric Satie. Até ao próximo episódio.